Olá, nosso entrevistado de hoje aqui na Rede Alto Tietê é o Rodrigo Valverde, pré-candidato à Prefeitura de Mogi das Cruzes. O Debate em Foco está no ar. Olá, Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui conosco. É a segunda vez que você está aqui na nossa casa, né? Olá, Ana. Olá, toda a equipe aqui da TV Alto Tietê. Todo o pessoal que está nos assistindo. É a segunda vez com a Ana e é sempre uma honra, um prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho aí da sua trajetória política, né? Você que é pré-candidato à Prefeitura de Mogi das Cruzes, já foi vereador, né, na Câmara de Mogi. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, como tudo começou na sua vida. Você que tem aí uma longa história no Partido dos Trabalhadores, né? Desde a infância, sem entender nada de política, na década de 80, já torcia para os candidatos do Partido dos Trabalhadores. Na minha adolescência, já nos anos de 90, fiz parte dos Caras Pintadas, pelo impeachment do presidente Collor na época, fui líder estudantil, fui presidente do Grêmio lá da Escola Enedina Gomes de Freitas, Enedina, e já participava das reuniões do PT. Fui candidato, me tornei advogado, fui vereador, fui candidato a prefeito na última eleição, ajudando a derrotar um grupo que nunca tinha perdido a eleição até então. Fui candidato a deputado estadual mais votado da cidade, ao lado do único deputado da cidade. E agora estamos de novo nessa empreitada com o movimento Mogi da Esperança, que a gente vai falar dele ao longo do programa. Vamos falar já então do movimento. É Mogi para a Esperança? Esperança. É Mogi da Esperança. Da Esperança. O que é esse movimento? Esse movimento ele começa já na época de vereador, não com esse nome, mas onde a gente identificava as lideranças dos bairros que sempre reivindicavam as demandas, e depois a gente, ao longo do tempo, fomos envolvendo movimentos sociais, movimentos sindicais, fomos envolvendo partidos políticos. Hoje são 9 partidos políticos que fazem parte desse movimento, e também acadêmicos que gostam de políticas públicas, de gestão pública, pessoas profissionais que trabalharam já em governos, seja em nível nacional, estadual e também municipal. Então é um movimento muito amplo, que atende desde a base, a parte acadêmica, a parte técnica do mundo real e a parte política. Então é uma honra a gente estar representando esse movimento que terá uma candidatura a prefeito nas próximas eleições. E o meu nome foi o escolhido. E dia 13 de abril, já fica o convite aqui, 13 de abril, a partir das 13, não sei porque escolher essa data e esse horário, será no Vila Santista, lá em Mogi das Cruzes, o lançamento dos pré-candidatos, as pré-candidatas a vereadoras, vereadores. A gente vai anunciar o vice ou a vice e também a nossa pré-candidatura a prefeito. Pode dar um spoiler? Tem alguns nomes aí cotados, ótimos nomes, que também fazem parte do movimento. E até o final desse mês a gente decide, mas só vamos dar publicidade dia 13 de abril. Já fica todo mundo aí convidado a participar e a cobrir. Tá certo, Valverde. Queria saber de você, por que o PT que foi escolhido por você? Pela ideologia, o que te encanta? E qual que é a avaliação que você faz hoje de Mogi? O PT nunca entrou na prefeitura, né? Você estava me falando nunca. No Mogi, executivo, não. né? Nunca assumiu o executivo. Embora tenha sido o partido que mais realizou ações que melhoraram a vida das pessoas de Mogi das Cruzes, vou dar um exemplo, UPAs, SAMU, dezenas de creches, milhares de vagas nas universidades com ProUni, vários médicos dos mais médicos, milhares de apartamentos do Minha Casa Minha Vida, as grandes obras que a cidade pedia, como o Córrego dos Canudos, o túnel da Sacadura Cabral, a Única em Jundiapeba. Embora tudo isso seja política pública e bancado pelos governos do PT, a cidade em si sempre foi envolvida pela elite da cidade, pelos coronéis da cidade, que sempre controlaram a cidade com mão de ferro, seja o setor político, seja o setor financeiro, até o setor de comunicação em massa. E nunca deixou o povo ter essa liberdade, essa independência de escolher. Então tem uma rejeição muito forte. E eu, na minha infância, que eu me simpatizava com o PT sem entender nada de política, talvez eu era ali atingido pelas campanhas das diretas já, que o PT protagonizava, aqueles movimentos para acabar com a ditadura militar. Talvez isso me influenciou a me simpatizar pelo PT. Então essa minha participação ativa no movimento estudantil, que calhou com o impeachment do presidente Collor ali nos anos 90 já, me aproximou ainda mais do partido
E depois que eu não tive dúvida, quando eu trabalhei na Câmara Municipal como guarda-mirim, em que tinha 21 vereadores na época, e só uma que de fato defendia a população com muita ênfase, e era a Sônia Sampaio, que era do PT. Tudo isso fez com que eu tivesse uma relação muito forte. Então, eu gosto muito das pautas do partido, das causas, e por isso que mesmo tendo essa rejeição, mesmo as pessoas na eleição passada falaram, pô, se você fosse de outro partido, você ganharia no primeiro turno. Mesmo assim, é um vínculo muito forte que a gente se identifica e a gente vai continuar no partido, talvez o único concorrente de um partido único desde o início. Os meus concorrentes lá provavelmente vão disputar com números diferentes do que eles começaram a carreira. E por que você acha que agora vai? Eu tenho certeza, estou sentindo. Na última, o Lula estava condenado. Agora o Lula é presidente da República. Em 2020, a economia estava defasada. A cidade estava sem nenhuma política pública, mas ainda aquele ódio ao PT. Hoje isso diminuiu muito. Mesmo quem não gosta do PT, se simpatiza muito com a nossa atuação na cidade. Sou praticamente o único político que vai disputar essas eleições majoritárias, que questiona todos os erros, seja do próprio presidente, seja do governador, seja do prefeito. Então a população sente que, de fato, quem a representa nessas eleições majoritárias seremos nós. Vamos dar aquela paradinha, Valverde, a gente vai para o intervalo, já já a gente volta e continua esse papo aqui, tá bom? Já é. Centerplex Suzano, aqui o entretenimento é garantido com os melhores filmes e os melhores preços. De segunda a quarta-feira com 50% de desconto, exceto feriado. Cinco salas com poltronas aconchegantes, onde você pode selecionar através do site na hora da compra do ingresso online, nos totens ou presencial. Criança abaixo de 3 anos não paga com a apresentação do documento. Acesse o nosso site e garanta a diversão. Todo mês tem uma seção azul, que é a seção inclusiva, onde a pessoa com espectro autista não paga e o acompanhante paga R$ 9,00. Todo mês tem a seção. Centerplex Suzano, 2.374 lugares de diversão e conforto para você. O melhor do cinema é aqui. Essa é para você, lojista de carro, acessórios, autoescola, postos de combustível e todo o segmento aqui da região. Anuncie no novo programa da Rede Auto Tietê. Eu estou falando do Rede Motors, um programa voltado para todo mundo que quer saber as melhores ofertas e oportunidades, quando o assunto é carro. Não deixe de participar e ter a sua empresa divulgada no canal. Ligue para mais informações, entre em contato na Rede Auto Tietê, a nossa TV. O Debate em Foco está de volta e aqui comigo está o pré-candidato à Prefeitura de Mogi das Cruzes, Rodrigo Valverde. Valverde, a gente estava falando um pouco aí da sua trajetória política, né? A história aí, sua história no PT. Vamos analisar agora, então, como que está a cidade de Mogi das Cruzes, como você avalia o cenário político hoje e por que você acha que você está preparado para assumir o executivo? A cidade sempre foi muito enganada, a população sempre foi muito enganada por quem sempre a comandou. Passava pela imprensa, pela propaganda que a cidade era o país das maravilhas, e quando a gente foi vereador, a gente mostrou a falta de infraestrutura, a gente mostrou a demora no atendimento da saúde, a gente demonstrou milhares de faltas de vagas em creches, a gente denunciou descaso com o transporte público, e a população acreditou na gente, mas não quis votar na gente, mas pelo menos tirou o grupo que sempre comandou a cidade. E o prefeito que venceu, infelizmente, manteve esses descasos com a cidade. E essa indignação do povo, seja com o grupo anterior, seja com o atual, eu tenho certeza que a população dessa vez está pensando diferente, é o que eu escuto nas ruas, eu estou andando em todos os bairros, todas as classes sociais, e as pessoas falam, bom, de fato, eu não gosto do seu partido, mas eu vou votar em você, olha, de fato, você é quem nos representa, então eu estou muito otimista. O grupo que está com a gente é muito maior que o anterior e nós temos as propostas assim, pegando cada problema ali na base. O que a pessoa sofre, as dores das pessoas, a gente tem o antídoto para esse problema. Você disse que tem andado bastante pelos bairros.
Quais são os principais problemas que você nota hoje em Mogi? O primeiro, sem dúvida nenhuma, a saúde. É impressionante, as pessoas chegam, seja numa UPA, seja numa UBS, são horas para serem atendidas. Elas chegam 8 horas da manhã e saem 2 horas da tarde. Isso não pode mais continuar. Isso por quê? Falta de funcionário? É falta de gestão, primeiro. O prefeito, não só esse, os grupos anteriores, deixam as OS, as organizações sociais sem fins lucrativos, mandarem na gestão da saúde da cidade. Então eles buscam muito lucro e pouca entrega à população. A gente gasta milhões de reais nesses contratos, então é possível, com o mesmo orçamento que está aí, ter um serviço de excelência. Você faria esse serviço com a administração municipal mesmo? Sem dúvida, a gente gasta terceirizar o serviço. Milhões de reais. A gente vai precisar do terceiro setor, a gente vai precisar manter a OS, mas o que a gente não pode é deixar a OS atender a cidade conforme o interesse dela. Nós temos que falar o interesse da cidade e obrigar que a OS não precisa pagar para trabalhar, mas com que a prefeitura disponibiliza para ela, ela tem que dar um atendimento de excelência. E é isso que a gente vai atacar, a gente vai aumentar o investimento na saúde preventiva, a gente vai exigir das OS um serviço de excelência, vamos motivar mais os profissionais de saúde, seja o auxiliar de enfermagem, o próprio técnico de enfermagem, nós vamos investir nesses profissionais, dar mais motivação. Eles não podem atender a cidade estressados, desmotivados, indignados. Eles precisam trabalhar entendendo o papel social deles, a importância deles para a cidade. A segurança que os prefeitos de Mogi, tanto o atual como os anteriores, falam, isso é problema do governador, na Constituição é o governador que cuida disso, e não é. Eu quero falar aqui para todo mundo que segurança pública começa na cidade, é com o prefeito. Então eu vou puxar para mim essa responsabilidade, começa na iluminação pública, começa no atendimento, na qualidade da educação das crianças, começa no saneamento básico, na pavimentação dos bairros, em programas que garantem que a juventude tenha lazer, renda, cultura, esporte, educação. É assim que a gente combate a violência, é assim que a gente disputa os jovens com a criminalidade. Então, as políticas públicas municipais são as verdadeiras responsáveis pela qualidade da segurança pública na cidade. Hoje Mogi já é monitorada por câmeras, né? Como que está isso? Mais ou menos. Você pretende ampliar? Eu preciso otimizar esse sistema. Eu vou dar um exemplo que eu fui vítima disso, assim como milhares de mogianas e mogianos são vítimas desse descaso na segurança pública da cidade. Na frente do meu escritório tem uma câmera da prefeitura, na frente. E assim que eu denunciei um problema na empresa de lixo da cidade, 3 dias depois, meu escritório apareceu lá depredado. E a câmera? Em frente à câmera. E a câmera? E a gente foi pedir para a prefeitura as imagens e a câmera não estava funcionando. E nós gastamos ali uma fortuna nessas câmeras. O prefeito gastou milhões de reais em aluguel de um equipamento que fica ali parado. Então, assim, além do dinheiro que sempre falam que é um cobertor curto, o gasto desnecessário, o desperdício, a falta de gestão, a falta de competência, é isso de fato que dá o problema na gestão da cidade, inclusive na segurança pública, que é a segunda maior reclamação da população. Então falamos de saúde, de segurança e a educação, né? Que Sim. Sempre todo mundo quer saber a situação que está a educação em Mogi, as mães precisam trabalhar, tem que deixar o filho na creche, lá está funcionando tudo muito bem, como que tá? Tem que rir para não chorar, e é o que mais me indigna. Hoje eu recebi um vídeo do ônibus escolar da prefeitura levando as crianças para a escola, cheio de goteira. Hoje, no momento que eu estou dando entrevista para você, uns 40 minutos atrás. Essa é a condição que estão oferecendo ônibus velhos, pneu no arame. Esse é um caso. Mas o ano passado começou com 200 salas de aula sem professores. Uma total falta de planejamento. Mais de 4 mil crianças sem vaga em creche. Mais de 4 mil crianças. Pelo IBGE, são cerca de 10 mil. Mas eu acredito que esse número do IBGE, eles estão usando um critério que tem pais que não querem colocar o filho na escola pública ou que colocam o filho na escola particular. Eu acredito que não é tão gritante assim, mas 4 mil crianças que não têm vaga num equipamento público de educação, numa cidade como Mogi das Cruzes, que é a cidade polo da nossa região, é inadmissível. E como resolver isso? A gente precisa usar todos os equipamentos de educação já existentes, todos os professores, e acolher as demandas. O que faltar,
Nós precisamos aumentar os nossos convênios com o terceiro setor e também fazer convênios com a iniciativa privada. Uma parceria pública e privada até a gente construir os prédios necessários e contratar os professores necessários para atender 100% da população. Temos orçamento para isso e só não acontece por falta de vontade política. E voltando na questão mais política, Valverde, a gente estava conversando um pouquinho antes, você falou que pode acontecer de ter uma polarização em Mogi, isso vindo de cima, né? Explica um pouquinho pra gente como que está esse cenário político nacional. O Brasil está muito dividido, o Brasil não, o mundo. A gente vê eleições com 1% de diferença para lá ou para cá em vários países do mundo. E recentemente teve uma eleição presidencial, o atual presidente, o Lula, venceu o ex-presidente. Foi a primeira vez que teve um embate de 2 presidentes na história. E foi 2% de diferença um para o outro, assim como foi no Chile, assim como foi em diversos países. E esse fenômeno não acabou. O país continua dividido, quem acha a política pública totalmente acertada tem uma oposição muito organizada contra, e todos os especialistas nas pesquisas que eu tenho acompanhado dizem que essa polarização nacional vai se refletir nas grandes cidades, nas médias cidades. Em Mogi das Cruzes não é uma ilha, essa polarização pode chegar lá, e lá vai ter uma candidatura do PL, que a gente não sabe quem é o nome ainda, e a do PT. Também vai ter o prefeito buscando uma reeleição, que pode acontecer como aconteceu com o governador Rodrigo Garcia, que sequer foi ao segundo turno. Então essa onda que os especialistas estão dizendo que vai ser no Brasil inteiro, que já está acontecendo no mundo inteiro, pode atingir Mogi das Cruzes. Valverde, a conversa tá boa, mas a gente acabou o nosso tempo hoje. É muito rápido. É muito rápido. Queria que você deixasse rapidinho um recado para o telespectador. Vou falar com todo o Alto Tietê, especialmente para mim, a Mogi das Cruzes, falar que é muito importante as eleições municipais, as pessoas se preocupam muito com o governador, com o presidente, eles são de fato importantes, mas as pessoas moram nas cidades. Em Mogi das Cruzes já ficou comprovado que a cidade não se desenvolveu conforme o seu potencial, porque sempre atendia interesses de um pequeno grupo, que não deixava a cidade se desenvolver, não deixava as riquezas da cidade ser para todo mundo. É por isso que tem tanta falta de vaga em creche, tanta demora no atendimento da saúde, tanto caos no trânsito, tantas pessoas que moram lá e têm que trabalhar em outra cidade. E a gente denunciou e as pessoas concordaram comigo, mas não quiseram votar em mim por um preconceito. E apostaram num aventureiro que infelizmente frustrou todas as nossas expectativas. Então dessa vez é importante a gente saber o que é o melhor para Mogi das Cruzes, e eu não tenho dúvida que o Movimento Mogi da Esperança representa esse sentimento, e eu quero agradecer aqui a toda a rede Alto Tietê TV, que nos deu essa oportunidade de conversar um pouquinho sobre Mogi, sobre o Brasil até, e eu sempre estarei à disposição, e obrigado por nos assistir, por nos dar atenção, por nos ouvir. Estamos juntos, juntos por Mogi. Obrigada, Valverde. O Debate em Foco fica por aqui. Até a próxima.